Então, a gente precisa entender agora a febre de origem determinada, quando você procura e não sabe qual que é a etiologia daquela febre, de onde é que está vindo aquele processo infeccioso ou autoimune. Então, a gente precisa identificar agora um diagnóstico, que é chamado febre de origem determinada, né, ou FOI. E aí, o que basicamente vai ser essa febre de origem determinada? São temperaturas, né, corporais acima de 38,3 graus Celsius, com uma variação ali mais ou menos, né, de 38,3, que pode variar para cima, né? E aí, essa febre tem que ser por mais de 3 semanas, após uma semana de investigação hospitalar infrutífera. Ou seja, o paciente chegou com febre maior do que 38,3, por mais de 3 semanas, ficou uma semana lá no hospital, sei lá, ficou 3, 4 dias lá no hospital, tentando descobrir qual é a etiologia e não achou, não conseguiu dar o diagnóstico, fez os exames necessários e aí o paciente não conseguiu. Após uma semana a gente começa a categorizar como febre de origem determinada. Ela não necessariamente ela é decorrente de uma doença rara, uma doença exótica. Ela geralmente são transitórias, autolimitadas, não necessariamente é fatal ou tem relação com viroses. Às vezes tem um processo patológico ali e o paciente está gerando esse processo de febre que a gente não consegue descobrir qual que é a causa. E quais são as principais etiologias, né? Porque é isso que a gente precisa entender, né? O processo etiológico, a gente precisa tentar pensar em alguma coisa. Então, quando a gente fala de etiologia sistêmica, o que a gente lembra? Tuberculose miliar, endocardite infecciosa, bacteremia, né? Então, esses são diagnósticos que são mais difíceis de investigar, então por isso que geralmente a gente não consegue achar. Outras etiologias, como as etiologias localizadas, infecções hepáticas, abscesso hepático, abscesso perinéfrico, retroperitoneal, colangite, infecções intraperitoneais, doença inflamatória pélvica, neoplasias, vasculopatias. Isso tudo pode gerar essa febre de origem determinada. Quais são as principais opções de etiologias que a gente tem para esse contexto da febre de origem determinada? A tuberculose, a doença tireoidiana e o lúpus eritematoso sistêmico. Lembre, lúpus é diagnóstico diferencial para todas as doenças que geram processo inflamatório. E aí, qual que dentro desse contexto etiológico, a gente acaba tendo classificação, a classificação abrangente, que vai variar de acordo com o subtipo de cada paciente. Então, cada grupo de paciente com determinado sintoma requer uma avaliação diagnóstica diferente. E aí a gente também tem, dentro dessas etiologias, as etiologias nosocomiais, é quando o paciente está internado e ele não tem infecção. E aí a gente tem que tentar descobrir qual que é a patologia, se talvez é uma medicação, se talvez, sei lá, o ambiente que está gerando esse processo de febre, enfim. E aí, como que eu faço o diagnóstico, visto que eu já entendi quais são os processos das etiologias, e agora eu preciso entender como que eu vou diagnosticar isso, quando o paciente chega lá e eu não saber qual que é a causa. E aí você tem que determinar principalmente o grau e o potencial dessa agressão orgânica que é provocada por essa doença, que está gerando esse processo de febre. Então a gente entende que doenças benignas, elas geralmente têm uma ação diagnóstica mais lenta. Então, o paciente geralmente tem uma conversão sorológica positiva após 25 dias do curso febril e aí a gente já consegue identificar mais ou menos qual que é. Já quando a gente fala de doenças infecciosas, neoplásicas, a gente já tem uma ação mais urgente e decisiva, porque a gente precisa fazer com que aquele paciente ele tenha uma resolução daquele quadro. E aí, como é que eu faço esse diagnóstico? Então, eu preciso fazer uma anamnese detalhada. Então, a identificação, principalmente da procedência, da residência, dos dados epidemiológicos, quais são os dados epidemiológicos, qual que é a principal infecção que tem em determinado lugar. É dengue, é zika, é chikungunya, tem muito caso de tuberculose. Então, precisa entender de onde ele está vindo, essa procedência e a residência dele para eu determinar mais ou menos qual que é a possível etiologia. Ou, por exemplo, se ele mora em uma casa que não de alvenaria, tem risco de infecção pelo Chagas, né? E aí, na minha história da doença atual, eu preciso categorizar esse padrão dessa febre. Então, duração, se ele tem sintomas associados, então, dor local, se ele tem náusea, vômito, febre,
para eu tentar diagnosticar, né, dentro do meu histórico, né, da minha história desse paciente. E aí, meu interrogatório sintomatológico, eu preciso interrogar algumas coisas que são importantes, são pertinentes. Então, por exemplo, perda ponderal, que fala a respeito de neoplasia, anorexia também, se esse paciente tem fadiga, sudorese noturna, cefaleia, se tem sintomas de um tecido conectivo, como, por exemplo, mialgia, artralgia, exantema, se ele tem algum distúrbio do trato gastrointestinal, então diarreia, esteatorreia, desconforto abdominal. Então isso pode ser mais ou menos sugestivo dentro do interrogatório sintomatológico para o que esse paciente pode ter. E a história clínica desse paciente, a história pregressa. Então se ele fez transfusões sanguíneas, se ele tem anemia hemolítica, doença genética, câncer, se ele já teve história de tuberculose, entrou em contato com alguém com tuberculose, se ele tem alguma doença já prévia do tecido conectivo, se ele é alcoólatra, ele pode ter uma cirrose hepática, se ele tem uma doença inflamatória intestinal não diagnosticada ou diagnosticada que pode ter piorado, se ele tem uma febre reumática, hipertireoidismo, se ele é imunocomprometido, decorrente talvez de um câncer ou tratamento com quimioterapia, se ele é HIV positivo, se ele é diabetes, enfim, se ele fez cirurgias prévias, isso tudo vai mais ou menos corroborar para um determinado diagnóstico. E aí a gente também precisa ver, dentro dessa história, o histórico farmacológico desse paciente. Então, ver quais são os fármacos que ele usa. Se ele usa fármacos para o câncer, como quimioterapia, radioterapia. Se ele faz uso indiscriminado de antibiótico. Se ele faz uso precipitado de corticosteroides, que isso também pode gerar processos patológicos da febre, porque você diminui seu sistema imune, fica mais suscetível à infecção. Ver a história social desse paciente, então, fator de risco, se ele tem fator de risco para infecção, uso de droga injetável, múltiplos parceiros, sexo sem proteção, se ele tem fatores de risco para o câncer, né? Ver se ele tem histórico familiar, ver se ele tem contato com pessoas doentes, como pessoas com tuberculose, etc. Ver se ele tem uma possível exposição a alguns vetores que podem gerar febre, ver de onde é que ele está vindo, principalmente, falar a respeito disso. Os hábitos alimentares, como que é a ingestão de carne, de outros alimentos crus, se ele toma leite não pasteurizado, né, que pode também inferir, talvez, uma doença inflamatória intestinal, né, uma síndrome do intestino irritável, que pode gerar um processo de febre, se ele é tabagista, se ele é alcoolista, se ele tem alguma exposição ocupacional, ou seja, se ele trabalha com alguma coisa que pode expor ele a químicos, que podem gerar um processo patológico no seu corpo, gerar essa febre, né? Se ele tem contato com animais doentes. E o exame físico também fala bastante pra gente. Então, dependendo de onde for a alteração, a gente pode pensar em causas mais específicas. Então, depressão exótica, a gente pode pensar mais em metástases, icterícia, a gente pode pensar mais em fígado, exantema e enantema, a gente pensa mais em algo na pele, ou algo mais sistêmico, como, por exemplo, dengue, leishmaniose, que podem gerar esses exantemas, né? Vasculites, algumas infecções, inflamações na pele, que acabam gerando também essa febre. Se ele tem petecas, que fala a respeito da dengue. Se ele tem alterações neurológicas, que falam mais de encefalopatia, que pode ser por meningite, enfim, encefalite. Se esse paciente tem adenomegalias, né, então ver se ele tem alguma alteração de linfonodo, principalmente para a gente pensar talvez um linfoma ali, talvez, né? Se ele tem hepatomegalia isolado, associado à esplenomegalia, isso tudo pode falar para a gente mais ou menos o que ele pode ter. Se ele tem enfermidades neoplásicas, alteração cardíaca, se ele tem tumorações abdominais, de subarticulares, se ele tem alguma alteração óssea, se tem lesão cutânea, lesão na mucosa. E aí a gente vai pesquisando os focos, né? Então, principalmente aqueles focos a gente acaba não pesquisando tanto no nosso exame físico, como órgãos genitais, como ouvido, como dente, seios paranasais, que acabam falando mais ou menos pra gente que possível etiologia esse paciente pode ter. E aí você fez a história, fez o exame físico, não conseguiu pensar em nenhuma doença. Aí você começa a pensar nos exames complementares que você pode fazer para esse paciente. Não tem um roteiro específico que eu vou falar, cara, é assim que você tem que seguir. Não, porque acaba variando de paciente para paciente. Mas a hospitalização desse paciente geralmente é útil, porque você vai conseguir avaliar a curva febril, você vai avaliar as suas variações, você pode mais ou menos ali tentar diagnosticar através do exame físico essas suas evoluções ou essa regressão que ele pode ter dessa febre, enfim.
E aqui está um fluxograma que ele acaba pegando um pouquinho, tentando simplificar para vocês. E aí ele traz, né, aquilo que eu falei sobre a anamnese bem detalhada, mais o exame físico. E aí a gente precisa ver se tem indícios iniciais. Se não tem indícios iniciais, tem que fazer uma série de exames que a gente pode fazer, dependendo da queixa do paciente. E aí a gente vai seccionando esses exames até chegar no final. Dá uma paradinha, dá uma lida nesse slide, dá uma anotada, e aí vocês depois consigam mais ou menos entender como que vai diagnosticar através desse fluxograma.